embora haja uma decisão de Lula, por enquanto, da manutenção da ministra Daniela Carneiro, ela está correndo o risco de sair desse cargo aí, principalmente por pressões do próprio partido do qual ela quer sair. Já entrou com uma ação para deixar a União Brasil e ir para o Republicanos. E aí a ministra participou de uma reunião na comissão ali do Senado e foi apoiada pela oposição e também por aliados de Jair Bolsonaro nesta audiência. Aliás, uma audiência que estava esvaziada, contou com poucos senadores para questionar a ministra sobre o turismo, né? São audiências normais que são realizadas no Senado com cada ministério, outros ministros também já participaram. E aí, um dos senadores, que é o senador Rogério Marinho, disse: a senhora conte conosco. Damares Alves, por exemplo, falou que a ministra é soldado fiel e que produz muito sem alarde. Já estou vendo reação tua. Vou começar contigo então, Fábio Piperno. O que é isso, hein? Esse movimento da oposição agora de apoio a uma ministra que pode deixar de ser ministra de Lula. Boa tarde a todos mais uma vez. É que sempre que eu vejo a Damares elogiar alguém, eu começo a desconfiar desse alguém. De qualquer forma, acho que nunca se falou tanto em Ministério do Turismo na vida do Brasil como agora. Né? Dá a impressão que todos os governos do Brasil têm no turismo realmente uma pasta que se torna uma espécie de joia da coroa. E a gente sabe que não é nada disso. O Brasil trata muito mal, historicamente, todos os governos trataram muito mal a questão do turismo, a ponto de uma cidade como Londres, Paris e tal, atrair mais turistas do que o Brasil inteiro. Né? Ela vai receber, a ministra vai sair, ela vai deixar o cargo, vai receber algumas compensações, alguns cargos lá no Rio de Janeiro e vai dar o seu lugar ao ministro, a um deputado do União Brasil para contemplar aquela bancada. É isso que vai acontecer. Pois é, há uma expectativa de que essa decisão aconteça ainda nesta semana. Se for durante o 3 em 1, você vai acompanhar e nós vamos debater ao vivo, claro. Gustavo Segré, como é que você vê esse afago que neste momento a oposição dá à ministra que está quase saindo aí do Ministério do Turismo? Eu estou confuso. Por quê? Quando você vê a oposição dando apoio ao ministro do governo, uma ministra do governo que foi escolhida por ocupar um lugar num partido político, mas ela está saindo desse partido político. Devemos lembrar que isso foi um acordo partidário. Não foi uma questão de colocar a Daniela do Vaguinho porque ela era uma maravilha dentro do setor turístico. Não. Era uma devolução de favores pela aliança do governo à União Brasil, não a ela. Então é muito lógico que se ela deixa ou quer deixar o partido e ela não está fazendo as coisas como deveria, se bem isso para o governo geralmente seria secundário. Os dois, seria ao partido, mas também a ela por conta da campanha intensa que ela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, fizeram em favor de Lula ali naquele estado, no Rio de Janeiro. Tudo bem, mas aí você tem duas devoluções de favores com uma pessoa só. Você tem a aliança política com o partido e a pessoa que ocupa um lugar nessa aliança política, a dúvida é, ela seria escolhida se não estivesse no União Brasil na época? Provavelmente não. Provavelmente teriam dado outro cargo pela devolução de favores no trabalho do marido. Mas não era essa a questão. E, sobretudo, quando há um dia atrás nós comentamos que o governo avisou que ela está confirmada no cargo. Então, o mínimo que eu estou é confuso. Ô Gani, o Brasil sempre sobreviveu, né, pelo menos na maioria de suas décadas, do toma lá da cá. Mas de que forma que isso chama a atenção já num começo de mandato? Olha, o que chama a atenção é uma briga por um ministério que não tem um orçamento nem de R$1 bilhão. Cerca de 580 milhões, viu, pessoal? E aí, concordo com o Piperno, o turismo no Brasil tem um potencial enorme e tem algo que é pífio, né? O desempenho é pífio, dado a nossa exuberância natural, a nossa costa, a gente poderia aproveitar muito mais isso. Mas o ponto é que a briga aí é muito mais profunda. Mesmo que ela saia do Ministério, União Brasil vai continuar com a pressão do toma lá da cá. União Brasil e também a turma de Arthur Lira e o próprio PP, eles querem muito mais. Eles querem, por exemplo, o Ministério da Saúde. Ou o PP, diretamente, tendo alguém ligado ao PP no Ministério da Saúde, ou, por exemplo, Elmar Nascimento, que é União Brasil, mas é ligado à turma de Arthur Lira. Eles querem um ministério com um orçamento muito maior. Então,
não se enganem, mesmo que a Daniela Carneiro saia do Ministério do Turismo, a pressão do União Brasil e do PP vai continuar sobre o governo. E não tem santo nessa história aí, não, o Evandro. O Alangani já deu um spoiler aqui do assunto que a gente vai trazer no nosso cardápio, que é o Ministério da Saúde na mira também. Ministra Anísia Trindade, que pode ser bombardeada aí para deixar o cargo por conta da exigência desses partidos. Mas antes de aprofundar na questão da saúde, eu quero trazer uma fala do senador Efraim Filho, que você acabou de citar também, que é líder do União Brasil no Senado, e ele fala o seguinte, numa entrevista que ele deu à Revista Oeste hoje. Se o governo quer um canal de diálogo com a bancada da Câmara, não é por meio de uma ministra do Turismo que pediu desfiliação do partido que ele vai conseguir. Uma eventual troca faria com que o deputado federal Celso Sabino contribuísse com a União Brasil na construção do diálogo, Gustavo Segré. Estou mais confuso ainda agora, porque é uma questão, a política é um jogo incrível. Dizem que é a ciência do impossível. E aí você tem amigos que deixam de ser amigos, inimigos que passam a ser amigos, gente que te chuta o balde porque fala que é corrupto e agora faz parte do governo. É muito estranho. O que fica muito claro é que o governo está com algumas dificuldades internas. Porque quando você tem um problema com uma pasta, um ministério qualquer, isso pode ser gerado pela falta de gestão desse ministro. Você pode ter um problema político, eventualmente, entre o governo e o partido que faz parte da aliança política e que não está cumprindo seu papel, aquelas derrotas no Congresso. Mas quando você começa a sentir tantos nomes de pastas diferentes, chefe da Casa Civil, ministro institucional, o ministro de Turismo, o ministro da Saúde, a questão da comunicação, é muito barulho para um governo que está iniciando. Agora, Piperno, como é que você vê a fala de um líder do mesmo partido falando para o governo assim diretamente? Ó, você quer deixar? Você vai deixar, só que isso não vai construir diálogo. São muitos aspectos aí. Primeiro, ela não foi uma escolha do partido, isso é fato. Era uma escolha pessoal do Lula e tal, mas que o Lula carimbou de cota do União Brasil e o União Brasil a todo momento falou... Coisa nenhuma, eu não indiquei. Da mesma forma... Foi tipo assim, ó, União Brasil, você tá querendo ter participação aqui no governo? Tô aqui, ó, já. Foi em duas cajadadas, de uma vez só, né? Isso aí a União Brasil fala, eu não. Primeiro que ela quer sair, segundo que não fomos nós, de fato, quem indicou a ministra. Terceiro, quem indicou os outros ministros do União Brasil foi o Davi Alcolumbre, sem ouvir a bancada na Câmara. Então, há a briga entre eles. Terceiro, ontem mesmo eu falei aqui que ela ia ficar até quinta-feira, talvez até passe disso aí um pouquinho. Mas é muito curioso que, primeiro, eu não, juro, eu tentei puxar da memória hoje, algum governo que tenha ficado o seu primeiro semestre inteiro sem trocar nenhum ministro. Acho até que já ficou muito. Segundo, o antigo PFL, que está que é o que deu origem ao DEM, que depois acabou ajudando a virar a União Brasil, esse era o mais ferrenho adversário do Lula. Quando o Lula, no Lula 1 e 2 e até na Dilma, a grande oposição era da Pefelândia. Era a CM Família na Bahia, vários aí no Nordeste, enfim, a família Bornhausen em Santa Catarina. E é muito curioso que esse partido agora esteja aí totalmente à disposição desde que receba aqueles cargos que ele julgue necessário. Porque se isso não acontecer, vai haver um movimento ali de mais de 50 parlamentares que pertencem à União Brasil ameaçando ir para a oposição.